Tem uma coisa na vida que às vezes não percebemos e reclamamos e queremos sempre mais. E às vezes vamos falar assim: não, mas eu não reclamo, sempre agradeço todas as manhãs, sou grato. Mas quando vai passando o dia, começa a reclamar. Por que eu nasci nessa família? Por que eu não tenho dinheiro? Por quê? E aquilo vai gerando uma pequena reclamação. Acorda agradecendo uma vez, mas vai dormir com 100 ingratidões da vida. Será que Deus realmente errou em te colocar nessa família? Porque todos nós queríamos nascer na família do Silvio Santos, do Neymar, ou de qualquer outra família rica que resolveria nossos problemas financeiros. Só que a mente, ela sempre quer mais. Se você ganha R$1.000, você vai querer ganhar 2.000, 3, 5, 10, 15, 20. Você não viu casos aí de pessoas que estão sendo presas que ganhavam um salário de 125 mil, 124 mil e mesmo assim ainda queria roubar? Ponto. O que acontece com isso? Nós, seres humanos, sempre queremos mais, mais e mais. E Deus entregou o seu Filho por um grande preço, um grande valor que incalculável, jamais poderia ser pago por nós. Por isso eu coloquei um título aqui: queremos sempre mais, sempre mais, sempre mais. E eu lembro aqui do Bernardinho, o técnico de vôlei. Ele, toda vez que via os seus liderados muito assim soberbos, reclamões e tinham tudo na vida, sabe o que ele fazia? Ele pegava todos eles, não falava para onde ia, colocava dentro do ônibus e levava para o hospital. E ali eles viam algumas coisas que impactavam eles, mas ainda não era o suficiente. Então ele levava para o INCA, Instituto do Câncer. E ali muitos saíam chorando, refletindo e até abençoavam financeiramente. E ele percebia que muitos paravam de reclamar e começavam a entender que a vida dele estava levando alegria para outras pessoas que gostavam daquele esporte. Nossa vida também. Deus nos comprou com um preço caro para isso, para que a nossa vida seja útil para outra vida. Mas como vamos ser úteis se nós ficarmos reclamando? Deus nos colocou na família errada, não. Deus nos colocou na família certa. O grande problema é que o mundo nos faz pensar da forma que eles querem. Lembro outra história aqui sobre um homem. Ele sempre falava: mãe, vou morrer com 21 anos. E algo impactante, realmente ele morreu com 21 anos e ele teve uma experiência com Deus. E essa experiência, Deus falou para ele: você quer ir comigo ou quer voltar? Ele vai e fala: bom, ir com você é muito bom porque eu nunca senti isso na terra, mas se eu voltar, eu vou lembrar de tudo aqui? Deus falou sim. Então eu quero voltar, eu escolho voltar. Tá bom, deixa eu fazer uma coisa com você. Pegou ele e retrocedeu, ele da idade que ele estava até bebê. Não fez de bebê até a vida adulta, fez da vida adulta até bebê. E assim ele volta para o corpo, acorda, todos ficam assustados e tal. Para abreviar a história, não demorar muito, ele estava num podcast falando sobre isso, impactado, e ele falou assim: de tudo, da ressurreição, ficar impactado, da experiência que eu tive com Deus, o que Deus fez foi muito melhor. O que foi muito melhor, Alex? Ele falou assim: sabe o que eu percebi quando ele retrocedeu a minha idade adulta até bebê? E ali eu voltei para o corpo, eu voltei chorando porque eu compreendi que eu não estava valorizando os relacionamentos. Então, às vezes, o que está acontecendo? O mundo está fazendo com que nós não venhamos a valorizar os relacionamentos. Nós precisamos valorizar o relacionamento com o nosso irmão, com a nossa família, com o vizinho, com as pessoas, porque nós somos luz para o mundo e Cristo soube se relacionar, mesmo com aqueles que não queriam ele. Beleza, não insistia. Aqui em 1 Pedro 5,9 fala assim, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E quando eu leio esse capítulo e versículo de 1 Pedro 5,9, eu lembro da África. Porque na África,
Uma vez um amigo meu foi para lá, ele é pedreiro, foi fazer obra lá. E fizeram um biscoito. Quando ele começou a comer o biscoito começou a sentir um gosto de terra, de barro. Beleza, comeu. Depois ele foi ver como é feito o biscoito. É um pouco de massa, né? Acho que é farinha de trigo, não sei. E barro. Ele ficou muito assustado, começou a chorar e até acho que ofertou uma parte do dinheiro dele. Porque esse texto está falando: as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E às vezes nós somos um pouco ou até bastante egoístas de falar uma coisa que não somos. Que falando assim, nós somos pobres. Pobre, vê o significado. Pobre é desprovido de toda necessidade. Você não tem água para beber, você não tem roupa para vestir, você não tem um pão, você não tem nada. Desprovido de toda necessidade, tem certeza? A grande questão é que o mundo coloca para você, para mim, para todos nós, algo. E o que seria isso? Que tem que ter um belo carro, uma bela casa, tudo isso. Mas tudo isso, como eu já fui e vou em lugares que tem pessoas milionárias, pessoas que têm muito dinheiro, mas só falam em dinheiro e são totalmente vazias. E não tem aquilo que nós temos, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos preenche. Porque tudo aquilo que eles procuram está em nós, é o Espírito de Deus. Não adianta. Pode procurar na ganância, no sexo, na bebida, no dinheiro, em tudo dessa terra. Mas nada vai se comparar à presença de Deus. A presença de Jesus Cristo na tua vida. Deus não te colocou na família errada. Apenas querem que você pense que está na família errada por não ter um carro, ou uma moto, ou dinheiro, ou o que está aí na cabeça das pessoas, um iPhone, ou essas coisas, que as pessoas até deixam de comer para comprar um iPhone. Ei, as mesmas aflições, talvez piores em outras pessoas. Lembra quando eu falei do Bernardinho, o técnico de vôlei, que levou no Inca, para lhe mostrar que outras pessoas estão em situações muito difíceis. E nós falamos que acordamos agradecendo, mas podemos ir dormir, da forma totalmente contrária que iniciamos, porque a gente fica com uma ilusão na mente de agradecer de manhã, mas o dia inteiro reclamar. Então, se você pudesse anotar, acordei, agradeci e tal, e depois contasse quantas vezes reclamou de uma pessoa, do dinheiro que não recebeu, ou de coisas, situações, eu sei, emocionais, sentimentais e espirituais. Hebreus 9:27 fala assim, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Ei, Deus não te errou em colocar nessa família, mais uma vez eu vou falar. A palavra está dizendo, só se vive uma vez, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Aproveite os relacionamentos na sua casa, com seus amigos, porque Deus ama o relacionamento presente, não passado e muito menos futuro para adivinharmos, porque não somos adivinhos. Viver do passado aprisionado de algo que fizeram conosco e não perdoando. É para viver o presente, só se vive uma vez. As pessoas podem falar muitas coisas que é isso, que é aquilo. Não. Só Deus sabe, só a palavra, e a palavra está falando, só se vive uma vez. E depois disso, o juízo. Valorize essa vida que Deus te deu nesse momento. Ele te ama, não te colocou na família errada. Eclesiastes 3:12 e 13 fala assim, já tem entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer o bem na sua vida. Olha o que ele fala, vamos nos alegrar. Como a palavra fala, a alegria do Espírito é a nossa força. Não vamos deixar com que o mundo coloque na nossa mente aquilo que devemos ter, mas pensarmos o que é melhor para nós, não o que o mundo diz. Eu sei que é difícil sair desse loop de ficar ali, girando na roda do mundo, igual aquele ratinho que fica aquele negocinho correndo, né? Como uma roda gigante, pequenininha, e fica correndo e não sai do lugar. Então, é dessa forma que querem que a gente pense. E outras pessoas evoluindo e crescendo, estudando, avançando. O que nós estamos fazendo com a nossa vida só pensando naquilo que, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Ei, você pode conquistar as coisas, Deus quer o melhor, comereis o melhor dessa terra. Mas eu lembro outra historinha aqui, são tantas histórias,
que um homem chegou na sacada e ele tinha muito dinheiro, estava meio depressivo porque ele não entendia, tinha muito dinheiro. Mas quando ele olhou lá para baixo, tinha uma menina e ela estava brincando com a boneca num pedacinho de pau com uns fiapos de cabelo, né, no barro ali e umas coisinhas toda velha. Chegou o pai. O pai, ele tem uma profissão que pega, né, reciclável na rua. E ele entrou dentro de casa. A menina toda alegre veio e abraçou ele. Só que dava para ver a janta. A janta não, perdão, o almoço. Quando ele olhou, só tinha arroz, feijão e um pouquinho de farinha. E ele começou a chorar, mas via tanta alegria naquela casa. Quando ele olhava para a casa dele com tanta abundância, não tinha essa alegria. Ele começou a perceber que era o relacionamento, um para com o outro, porque ele sempre quis mais. Sempre quis mais, queremos sempre mais, e o que adiantou? No final da vida, estava vazio, depressivo, não sentindo aquele calor humano, aquela alegria que estava naquela casa, que a filha veio abraçar. Porque todos os dias que ele chegava em casa, a filha dele não abraçava ele, muito menos o filho estava no computador ou em outro lugar, porque esqueceu de valorizar os relacionamentos. Versículo 13 de Eclesiastes 3:13. E também que todo homem come e beba e goze do bem de todo o seu trabalho, este é dom de Deus. Então, o que aconteceu com esse homem? Ele trabalhou, mas será que ele gozou do bem dentro de sua casa? Às vezes só porque saía, viajava, mas estava vazio dentro. Sempre querendo mais e deixando o mais importante, porque coisas não vão valer mais do que pessoas. E Deus ama pessoas. E quando nós amamos pessoas, Deus nos faz ter as coisas. Porque quando nós amamos pessoas, está em Mateus 6,33, buscai o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos acrescentará. E o reino do céu enviou o seu Filho Jesus Cristo por povos, nações, línguas e raças. Então, quando ele ama a nós, e nós amamos o próximo, o que está acontecendo? Nós estamos cumprindo o mandamento do reino, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e buscando o reino. Essa palavra te ajudou, te fez querer menos, não mais, equilibrar as coisas? Dá o like, comenta, compartilha e juntos iremos apregoar o Evangelho de Cristo. Amém.